Boa noite a todos, Sr. Presidente da ERC, Sr. Presidente do Congresso, caros amigos, colegas. Estamos a terminar este Congresso de 2015. Tínhamos convidado o Sr. Ministro da Economia do Governo anterior para encerrar este Congresso. Não tivemos tempo de convidar o Ministro da Economia do Governo seguinte, porque ele está acabado de tomar posse, e, portanto, sobrei eu. Vou aqui apenas dizer-vos muito brevemente aquilo que foi discutido neste Congresso. O nosso Congresso, o 25º, não confundir com os 30 anos da Associação, que houve menos congressos do que anos, terminou com ele este ciclo de celebração dos 30 anos da APDC, com o Congresso e com um livro que vão ter convosco, e que é um livro que mostra os 30 momentos excepcionais destes 30 últimos anos. Terminámos também o ciclo de 3 congressos de Business Trends, este foi o terceiro, onde estudámos as tendências dos outros setores e como as TIC e mídia lhes podem responder. A partir de agora, não há o nosso setor e os outros. Isso está a terminar. A partir de agora, somos todos agentes de uma mesma economia digital. Relembramos que a Europa está atrás das suas regiões, dos seus principais concorrentes regionais. Já lideramos, mas hoje não lideramos. Existem grandes players, mas quase todos americanos, porque na Europa os negócios necessitam mais escala e por isso o Digital Single Market é uma grande oportunidade, na opinião da Comissão Europeia. A nossa força de trabalho está a mudar e os millennials entram na população ativa. Os millennials querem causas e isso é um grande desafio para as empresas. Já não se estrutura a vida a pensar em subir numa hierarquia. Eles precisam de causas e uma delas pode ser o empreendedorismo social. E o que é o empreendedor social? Como se cria um negócio social? Fomos ver com quem sabe e com quem já fez. Apresentámos e discutimos as tendências globais que atravessam todos os setores da economia portuguesa e a resposta do nosso setor a elas. A importância dos temas energéticos, o cliente no centro, não há nenhum negócio que não diga que tem o cliente no centro, a profusão de dados, o as a service, a grande ênfase no controle dos custos, e será que ela não nos faz perder a qualidade? E a força de trabalho do futuro, como é que ela vai ser? Vai ser seguramente bem diferente. Mas as TIC podem ser Deus e o diabo, podem ser fonte de grandes desigualdades. Nunca se pode perder o human touch. Ninguém tem verdadeiramente 4.500 amigos, quer as redes sociais queiram, quer não. A digitalização do Estado deve ser uma prioridade, porque aí as empresas estão muito mais avançadas. Portugal não pode perder essa batalha. Hoje as decisões são baseadas muito mais na procura do que na oferta, a pensar nos clientes e também nos colaboradores e menos na empresa. Tudo muda e por isso já não há tanta resistência à mudança como havia nas organizações. Não se gasta menos em tecnologia, isto é uma boa notícia para os fornecedores que cá ouvimos. Faz-se mais com a mesma tecnologia. Os seguros também estiveram aqui connosco, esse setor, e verificámos que à medida que surgem novas formas de utilização dos ativos, por exemplo, car sharing, há novos riscos e diferentes distribuições da responsabilidade pelo seguro. A tendência pay-per-use vai também contribuir para mudar os modelos de negócio. Há também novos players globais a entrar nesse negócio. Quanto aos dados, há cada vez mais, mas a sua utilização é muito discutida. Por exemplo, a questão do acesso a dados de ADN por parte das seguradoras. O setor tem grande capacidade de atração de investimento estrangeiro para Portugal, como já se viu. Há novos desafios para as seguradoras. Conseguiram elas orquestrar o ecossistema em que se inserem e que inclui as seguradoras, os prestadores de cuidados, uma parte deles pertencentes ao Estado Social? Haverá cada vez mais pacotes diversos de seguros, o equivalente ao nosso triple play e quad play. No outsourcing, há ainda muitos custos de contexto a reduzir. Portugal beneficia do excelente papel dos gestores nacionais das multinacionais presentes em Portugal para atrair centros de competência e de serviços.
Portugal é competitivo no nearshoring, a multiculturalidade é um diferenciador de Portugal. Homenageámos ontem 3 personalidades como sócios honorários, fazendo renascer esta figura estatutária da APDC, Sequeira Braga, Oliveira e Sousa e Sérgio Monteiro. Aprendemos que, afinal, todos somos screenagers, ou seja, usamos todos muitos ecrãs ao mesmo tempo. Revisitámos o papel da regulação no contexto da criação do Digital Single Market, pela voz do regulador setorial das telecomunicações, que hoje também preside ao BEREC. Os grandes temas são o acesso, um framework para os mídias no século XXI, a criação de um level playing field, que crie valor económico. O DSM também significa o fim da era em que a regulação estava centrada nas comunicações eletrónicas. A regulação será agora em rede, dependendo do esforço de várias entidades, que não apenas os reguladores tradicionais. O DSM coloca novos desafios e o próprio modelo de regulação europeu deverá evoluir. O Estado da Nação das Comunicações confirmou que todos os players lá presentes vão continuar a investir em fibra. Vamos ter das melhores coberturas do mundo, mais de 5,5 milhões de casas no universo de 4,5 milhões de famílias. Uau! A nossa inovação no setor tem lugar no mundo, mas os conteúdos não têm sido muito relevantes na diferenciação, segundo eles, entre os operadores das plataformas de TV, mas isso agora pode mudar. Constatamos que existem muitos pontos de acordo entre os operadores de telecomunicações, mas o papel dos conteúdos nos respectivos modelos de negócio pode vir a ser uma nova zona de fricção. Nas Smart Cities, cada caso é um caso, a média não é significativa. Muito depende das pessoas que estão à frente dos projetos. Apresentou-se um projeto, o de Cascais, para mostrar que também em Portugal há casos concretos de pensamento e ação, reflexão e realização. Falta saber quais são as fontes de financiamento para esses projetos. Até porque, como se viu no painel da regulação, existem condições de acesso às redes de nova geração muito diferentes de freguesia para freguesia e, portanto, por maioria de razão, entre concelhos. Falta também uma política de open data para as cidades que leve em consideração as políticas de privacidade e segurança dessa informação, até porque teremos em breve 75% da população mundial a viver em cidades. Assinámos a ata de criação da secção de Smart Cities na APDC, dado o interesse gerado em torno deste tema. Na educação fomos conhecer o sistema escolar da Finlândia, que gera um sucesso enorme dos estudantes a acreditar nos testes standard, onde reina a colaboração multiprofissional e o cruzamento de fronteiras. Não há sistemas de rankings. Em vez da competição, o sistema é baseado na colaboração. O ensino tem que mudar porque só cerca de 20% do que aprendemos ocorre no sistema formal de ensino e, portanto, nas escolas de todos os níveis. E debatemos o papel da tecnologia como sendo central na aprendizagem. O professor não pode ser substituído por tecnologia, ou, pelo contrário, é cada vez mais indispensável, ou sendo, é cada vez mais indispensável o human touch. Também aqui, como noutros setores, é o aluno que deve estar no centro do processo educativo. Como será inovar no ensino? Como se fará em Portugal? Só mais tecnologia ou alteração radical dos processos de ensino? Qual é o papel dos vários stakeholders? Portugal tem tecnologias para exportar, mas há que alterar o processo de ensino. E como é que isso se faz? É necessário uma estratégia nacional. E quais são as tendências tecnológicas? Também estudámos as tendências tecnológicas no Congresso, hoje à tarde. Vimos como alguns clientes tipo pensam a sua infraestrutura e para que servirá a infraestrutura no futuro. Mas quando virão as WhatsApp portuguesas para usar as infraestruturas modernas que temos? Como é que a tecnologia pode ajudar a pensar novos modelos de negócio? Como é que os ciclos de investimento em infraestrutura podem transformar-se em valor para os negócios? Porque a infraestrutura não se muda se os negócios não forem buscar mais valor. O que os fornecedores têm de demonstrar é como é que aquilo que se compra pode, num intervalo curto, ser traduzido em valor para os negócios. A tecnologia já faz tudo, até parar um carro remotamente na autoestrada com uma jornalista lá dentro. Claro que parar um carro com uma jornalista sempre foi possível. A novidade está no remotamente. Dos dados às aplicações, é uma viagem que passa pela alteração dos modelos de negócio. Por exemplo, em vez de pagar um bilhete num espetáculo, pode-se pagar por gargalhada.
Para conseguir isso, vão surgir também novas profissões, os chamados data scientists, por exemplo. Com a exploração do número de devices que hoje existe, há um grande desafio para a indústria. A formação ao longo da vida, sobre o que vai surgindo, como explorar todos os dados gerados, isso será a última fronteira. Onde estará a fronteira da ética na utilização desta informação, como adaptar a legislação. Na área da saúde, por exemplo, essa preocupação encontra-se na primeira linha, mas note-se que 80% do tempo que os doentes gastavam num hospital era gasto em tarefas administrativas. Com as TIC, isso está a mudar radicalmente, sem prejudicar a privacidade dos doentes. E os conteúdos? Vimos uma startup que quer revolucionar um dos conteúdos mais interessantes, a localização. Segundo eles, o mundo está mal endereçado, 4 bilhões de pessoas não têm endereço, para os outros 3 bilhões, 25% estão mal endereçados, e em 80% das chamadas pergunta-se sempre à outra pessoa, onde é que tu estás? Mas é possível endereçar melhor, e isso pode revolucionar muitas aplicações, desde a entrega dos correios às aplicações eletrónicas. E por falar em conteúdos, há que pensar como é que a publicidade e as marcas reagem à nova experiência de ver TV, onde o consumo não linear começa a imperar. Os anunciantes continuam a querer audiências e a um bom preço, e os espectadores querem bons conteúdos. Em Portugal, 33% das pessoas têm mais de 54 anos e são os que têm mais poder de compra. A TV tradicional não tem os dias contados, mas o time shifting é um fenómeno para ficar, o que obriga a uma reação. Os modelos de medição estão desafiados. Em Portugal ainda não se medem audiências contando um modo não linear. O desafio para as marcas continua a ser a relevância. Os anúncios agora são sobre as vidas, as emoções e não sobre as características dos produtos. Hoje o product placement e outros mecanismos entraram em força no mercado português, que é um mercado evoluído, que está ao nível do melhor que se faz no mundo. Para olhar para o futuro é preciso ver o que os jovens querem. Para eles, o conteúdo tem que poder ser consumido em qualquer ecrã, até num smartwatch. Mas o consumidor de hoje só vê o que quer. Isso tem que ser levado em conta. E a inovação vai ser feita em cocriação para continuar a surgir em Portugal, que tem um dos mercados de TV mais avançados no mundo, novas propostas. Temos razões para estar otimistas. Mas ao rever o estado da nação dos mídia, devemos questionar, será que é necessário um plano Marshall para os mídia em Portugal? Talvez não, mas há que defender a liberdade de expressão, defender os consumidores, criar condições de concorrência, de neutralidade da rede, defendendo também os operadores. Mas já há excesso de economia e falta de filosofia. Há que pensar a filosofia digital, senão teremos o raciocínio analógico da legislação a sobrepor-se à forma de viver digital. O mundo mudou, graças a uma nova relação que a comunicação permite estabelecer, desafiando os limites estabelecidos do espaço e do tempo. O jornalismo tem os seus princípios fortes, que há que defender, valorizando quem investe na produção do jornalismo profissional. Não há democracia que respire sem uma comunicação social livre e irreverente. Sabemos que a produção de informação se faz a um ritmo brutal, que a nova geração gosta de partilhar a informação ao segundo, que as máquinas vão enviar informação em maior volume para as redes. Já não se consegue viver sem Wi-Fi nem sem bateria. Novas features como time shifting já não são dispensáveis e os estudos mostram que 49% dos espectadores fazem fast forward sobre a publicidade. E que pressões isto gera sobre os operadores free-to-air a quem se deve a produção nacional? A quem se deve o investimento na língua portuguesa? Que soluções fora da caixa para estes problemas? Será que a gamificação da publicidade funciona? Uma coisa é certa, estão aí novos desafios. Mas o setor dos mídia tem as suas receitas ameaçadas quando o mercado publicitário encolhe mais de 50%. Há ainda custos de contexto desnecessários. O jornalismo é uma profissão que é muito necessária valorizar. A intervenção dos poderes públicos é, pois, necessária, mas de tal forma que, na verdade, a tutela do setor seria, de facto, um verdadeiro Ministério da Liberdade. O futuro do free-to-air em Portugal está na capacidade de produzir conteúdos em português, que também será consumido noutros dispositivos e noutros locais, mas já não se compete dominando o espectro. Estamos a exportar conteúdos em português que geram valor, que criam emprego, que ganham prémios internacionais. E também não há informação sem free-to-air. Há que encontrar um equilíbrio entre as plataformas e o free-to-air,
dado que em Portugal a penetração das plataformas é muito grande, não tendo paralelo na Europa. Caso contrário, matamos esta indústria nacional. Há que ter uma convivência razoável entre os dois tipos de players, pois precisamos uns dos outros, porque não se fica lá em casa a olhar para a fibra. Assim pensam os operadores de mídia. Meus caros, realizamos mais um congresso de um setor que se orgulha e que orgulha Portugal e que se dispõe a continuar a inovar e a colocar Portugal no verdadeiro lugar na Europa e no mundo. Como nos orgulhamos da vossa presença, trabalhamos para a conquistar e para a transformar numa experiência fabulosa. Conseguimos? Valeu a pena? Claro que sim, porque a alma não é pequena. Se Fernando Pessoa fosse vivo, diria certamente que Deus ao nosso setor grandes temas e desafios deu, mas na APDC é que espelhou o céu. Muito obrigado.